Evangelho, quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então, a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, damos prosseguimento à nossa meditação ao 8º capítulo do Evangelho de São Mateus. E o Evangelho de hoje nos causa uma grande perplexidade. A atitude da inteira cidade diante de Jesus. A inteira cidade, é forte isso, não se trata de uma pessoa ou de 2 pessoas, mas o povo daquela cidade se é reunido, e Mateus marca isso com muita evidência. Diante disso, a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus e, ao vê-lo, rogou-lhe, o verbo usado por Mateus, o mesmo verbo que mais adiante será utilizado por Jairo, ao pedir que vá ao encontro de sua filha, que nós vimos utilizado no Evangelho de Marcos, rogou-lhe que se retirasse do seu território. Eles pedem que Jesus vá embora. Nós vamos chegar ao significado dessa súplica, mas causa grande perplexidade ao nosso coração. Isso já deixa claro para nós que é possível, sim, rejeitar ao Senhor voluntariamente. Querer que Deus se retire da sua presença voluntariamente. É possível. E quando isso acontece, Padre? Bom, vamos ver ao longo da nossa meditação que, na medida em que o coração se volta sempre mais para si mesmo, termina, por fim, a renunciar a Deus. Quanto maior é o nosso egoísmo, maior vai se tornando também o nosso orgulho e a nossa soberba, que se traduz no materialismo, que se traduz no individualismo, que se traduz numa vida na busca da própria satisfação, onde Deus se torna um inimigo, um opositor que precisa ser o quanto antes deslocado para fora, na tentativa de poder dar reta intenção à vontade e o ímpeto dos próprios desejos. Então, é possível sim rejeitar a Deus. Dramaticamente é possível. Não é uma possibilidade inédita, não nos esqueçamos. Os anjos decaídos rejeitaram a Deus, ao seu amor, à sua misericórdia, rejeitaram a tudo aquilo que vem do Senhor para dar reta ao amor por eles próprios. Rejeitaram honrar a Deus, entregando ao Senhor não apenas o seu amor, mas a sua vontade. E ouviram, por primeiro, a própria vontade, o próprio desejo. No exercício da liberdade, escolheram a si mesmo, ao posto de escolher a Deus. Isso é muito dramático. Mas sigamos então olhando sempre
a sequência do Evangelho de Mateus, como temos visto e falávamos, esse segundo grupo, com 3 milagres, dos 10 milagres narrados por São Mateus, se refere ao triunfo de Jesus e o poder de Jesus sobre as forças infernais. E é muito interessante a narrativa do Evangelho de Mateus. O mesmo texto será narrado em Marcos e em Lucas, com uma abordagem discretamente diferente. A narrativa de Lucas ela é mais rica, a narrativa de Marcos um pouco mais enxuta. Eles focalizam e chamam a região de Gerazenos, enquanto Mateus usa a expressão gadarenos. Bom, eram 2 cidades da região pagã. Nós vemos a presença dos porcos, que são animais considerados impuros pela tradição judaica. Então falamos de uma região pagã, de uma região onde a cultura judaica não é a cultura principal. Provavelmente haviam os judeus naquela região, mas a cultura é uma cultura de origem pagã, ou seja, diretamente influenciada pelo mundo grego. E essas 2 cidades, elas eram a uma distância de mais ou menos 5 quilômetros uma da outra. Então, não é que estamos, digamos assim, num erro de grande gravidade em relação a... Enfim, estamos sempre ali na proximidade dos lagos. Então, referenciar a cidade 1 à cidade 2, o episódio, importante é que estamos sempre numa região que não é a região tradicionalmente judaica, estamos num ambiente pagão, ou seja, Mateus sinaliza para nós o Senhor que vai ao encontro daqueles que não são do rebanho de Israel. Mas aqui tem uma beleza muito grande, porque ao desembarcar naquela região, encontra, como diz a narrativa do texto, e ela é muito significativa, ao chegar ao outro lado, ao país dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 endemoniados. Mateus coloca 2 em lugar de um só, como faz Marcos e Lucas. A mesma coisa ele usa em relação ao cego, que é um só, na narrativa do milagre, seja em Lucas, seja em Marcos, mas em Mateus aparece 2, sempre dando significado a essa abundância. O objetivo é marcar essa, não apenas a soberania de Deus, mas a grande generosidade do Senhor que se apresenta para realizar não uma causa privada, mas um bem em favor da necessidade de um inteiro povo. Então, nós estamos diante desses homens endemoniados que vivem em uma região abandonada, em meio aos túmulos, ou seja, entregues a um ambiente de morte, fora do convívio do ambiente social, num caminho fechado. Um caminho que não eram tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Ou seja, a ferocidade do pecado que impede que os outros cheguem até aquele lugar tomado pela presença do inimigo de Deus. Então, uma das características da ação diabólica e também uma das características do pecado, ou melhor, dos efeitos do pecado sobre a alma que se deixa alcançar e que escolhe a prática do pecado, é exatamente fechar-se à presença do outro, ser um lugar de difícil acesso, ameaçador, que procura afastar para longe de si todo aquele que se aproxima para trazer a boa nova do Evangelho. Então, isso já nos ajudaria a termos uma melhor sensibilidade em relação à própria missão de anunciar o Evangelho àqueles corações que estão mais fechados. Nós usamos muito essa expressão. Aquela pessoa tem um coração fechado. O que significa ter um coração fechado? Significa que a força ou as consequências do pecado são tão grandes na vida daquela pessoa que tudo o que se passa no seu cotidiano
cria ou estabelece uma hostilidade ao que vem de Deus. Então significa que aquela alma demonstra franca hostilidade a tudo aquilo que vem do Senhor, o que não significa que ela não possa ser alcançada por Deus. Mas significa que a possibilidade dela de receber o que Deus lhe oferece é mínima. Então essa imagem a gente precisa ter clara, hein? Deus chega em todas as partes. Chega também diante de uma alma que está atormentada e fechada pelo pecado. Mas as chances dela, nessa condição, receber aquilo que vem de Deus é mínima. Aqui vemos uma outra... Bom, só para completar, isso nos daria um grande ânimo sobre a paciência. Se você vai ao encontro do teu irmão e percebe que de alguma forma, seja por seus atos, seja por suas escolhas pessoais, seja pelo seu modo de vida já consolidado, existe ali uma distância concreta do ensinamento do Evangelho, esperar que ele lhe receba bem seria no mínimo ingênuo. Então você vai encontrar ali a ferocidade própria daquele que se levanta contra Deus. Até esse momento, poderemos dizer, não estamos falando de uma pessoa que está vivendo o estado de possessão. Aí teremos que ter uma abordagem e um ensinamento também orientado para esse fenômeno. Mas, digamos, alguém que de alguma forma se lançou, se abriu ao pecado e de maneira dissoluta se entregou àquilo que não convém, consolidando uma vida toda enraizada nos vícios e contrária à proposta do Evangelho. O que nós vamos encontrar ali? Um perfil muito parecido. Porém, não existe o estado de possessão, ou seja, onde a pessoa perde a possibilidade de cuidar da sua própria realidade física e ela vem tomada violentamente pela força do inimigo de Deus, não tem esse caso, mas qualitativamente é algo também muito duro e difícil da gente confrontar, porque ali existe uma resistência feroz dentro do exercício da liberdade pessoal a tudo aquilo que vem de Deus. E diria que, nesse caso, podemos falar com muita... podemos falar com muita clareza que é bem mais triste, né? No exercício da liberdade pessoal, não querer o que vem de Deus. Amar tanto aquilo que não agrada a Deus a ponto de não se importar com o fato do Senhor ou estar ofendido ou ser deixado de lado. Bom, infelizmente isso acontece e pode acontecer conosco cada vez que nos abrimos às paixões que nos assolam e nos damos margem não só ao entregar-se às próprias paixões, mas a buscar a própria vontade. E quando precipitamos, como falávamos no início da meditação, seja no egoísmo, seja na soberba, seja no orgulho, e precisamos pedir diariamente que o Senhor nos livre dessa grande desgraça e que pela ação do Espírito Santo confirme em nosso coração sempre o desejo de viver a vontade de Deus. Senhor, dai-me a graça de desejar o que está em seu coração e de colocar em prática aquilo que é agradável aos seus olhos. Ilumina-me, Senhor, e dai-me a graça de ter o justo discernimento sobre cada um dos pensamentos e anseios que se movem dentro de mim para dizer sim ao que vem de Ti e a rejeitar tudo aquilo que não vem por sua inspiração. Essa é a oração que Santo Inácio nos ensina nos exercícios espirituais e que precisamos ter sempre presente na nossa vida. Mas voltando a olhar de maneira atenta o Evangelho, e ali já estamos compreendendo um pouco qual é a ação do inimigo de Deus sobre a nossa vida. Quando criamos ou estabelecemos com ele uma aliança por desgraça, a primeira coisa que acontece a uma alma que se abre a uma aliança com o inimigo por desgraça é
que ela se feche a tudo aquilo que vem de Deus e rejeite. E nós que somos chamados a anunciar o Evangelho, vamos topar com isso, né? Mas não podemos temer. E devemos lembrar desse texto que acabamos de ouvir e ver que o Senhor, vendo que o Senhor chega diante de todos. A aspereza, a violência, o repúdio de um irmão contra nós por levarmos a ele o que vem de Deus não deve ser motivo suficiente para desistirmos de ir até ele, dizendo: a esse não serve, a esse é perda de tempo, essa pessoa realmente é para se esquecer. Devemos ir. O Senhor colocou os pés ao seu desembarque sobre uma estrada que demonstrava grande hostilidade a todos aqueles que a trilhassem. E o que é extraordinário? Nesse caso, os demônios reconhecem a presença de Jesus e vêm até ele e se coloca diante dele dizendo: que queres de nós, Filho de Deus? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo, segundo a tradição. E, como nos fala o livro do Apocalipse, a própria tradição cristã, não apenas a tradição semítica, mas a nossa tradição cristã, existe um tempo fixado. E esse tempo, fixado pelo triunfo e vitória de Cristo sobre a cruz, contra o poder das trevas, a submissão da morte, é conhecido, obviamente, por eles. E eles falam imediatamente: que queres de nós? Viestes aqui antes do tempo. Olha que fantástico, meus irmãos. Jesus não é indiferente. Ao colocar os pés naquela terra, ao encontrar aqueles homens sob esse duro sofrimento, podemos dizer que o Senhor antecipa o tempo do seu anúncio. O Senhor não é indiferente ao sofrimento e ao flagelo que o inimigo traz à vida dos homens. O Senhor nos quer a todos perfeitamente livres da opressão do maligno. Que queres de nós? Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? A presença de Cristo, que olha as dores daqueles homens em sofrimento, é também uma escolha de libertá-los daquele mal. O Senhor não é indiferente ao sofrimento trazido pela ação diabólica na vida dos homens. A presença do mal no mundo não passa indiferente aos olhos de Deus. Atenção, porque muitas vezes a gente escuta essa frase com muita naturalidade nos nossos ambientes, como se Deus não se importasse. Como assim Deus deixa que morra um inocente, deixa que aconteça violência contra as crianças, permite que essa barbárie possa se passar na vida de pessoas justas? Como assim Deus? E muitas pessoas levantam um elenco de acusações contra o Senhor por causa da presença do mal no mundo. Mas esquece que o Senhor, e o texto de hoje nos fala bastante sobre isso, não é indiferente. O Senhor libertou aqueles homens da opressão diabólica. O Senhor testemunhou o seu poder sobre a ação do maligno a todo aquele povo, porque aqueles que guardavam os porcos correm até a cidade e falam na cidade do que aconteceu, inclusive da libertação, ou seja, o que dá mais a entender, que falam do grande prejuízo da manada de porcos que precipita, né? Os demônios pedem para estar sobre aquilo que é, por assim dizer, reconhecidamente entregue a eles, os animais impuros, os porcos. E o Senhor consente que eles estejam sobre aqueles animais. E o destino daqueles animais é a morte, mostrando para nós, essa imagem simbólica em Mateus é muito forte, qual é o destino do inimigo de Deus. Tudo aquilo que pertence a ele será levado à ruína completa e definitiva. Termina precipitando sobre as águas, termina morrendo, destruído. A presença
opressora do maligno se extingue diante do Filho de Deus. E ele liberta não só os filhos de Israel, mas todos os homens da opressão do demônio. Afinal, estamos diante de dois que não são judeus, dois pagãos que foram libertos, dois que não conhecem a tradição de Israel e não participam da história e da revelação feita aos patriarcas, mas que são alcançados pela graça libertadora de Cristo. Isso é fantástico. É o anúncio da universalidade da salvação, evidente sobre os nossos olhos no texto de Mateus. E aqui entra aquela perplexidade que falávamos no início. Porque mesmo vendo tudo isso que o padre está falando, e vejam, não é tão difícil de entender. Quem já teve a ocasião de acompanhar uma pessoa sobre o sofrimento da ação diabólica, entende muito bem a grande mudança que acontece sobre a vida daquela pessoa depois da oração de exorcismo. E também quem já teve a oportunidade de conhecer essa realidade de sofrimento na vida de um irmão, compreende perfeitamente que se trata de uma grande liberação, porque todo o sofrimento físico, emocional, psíquico que macera a pessoa se extingue imediatamente e é evidente no rosto, nas expressões, é fisicamente evidente, e todos aqueles que convivem com essa pessoa que passa por esse drama também testemunham de maneira clara e inconfundível a grande transformação que acontece, a grande mudança quando o triunfo do Senhor acontece sobre a força infernal e o inimigo é expulso, né? Então não é difícil de recolher a evidência desse poder soberano de Cristo sobre tudo aquilo que é a perversão e o agir em ódio do inimigo de Deus. E causa perplexidade porque aquela cidade inteira percebeu isso. Percebeu essa ação maravilhosa, prodigiosa, recolheram os sinais dessa transformação, a extinção do mal. O mal foi extinto sobre a vida daquelas pessoas. Extinto, não tem mais. E mesmo assim rejeitaram Jesus. Bom, não receberam o Senhor que trouxe a eles a libertação. Como podem depois dizer que Deus não se importa com o sofrimento do mal presente na vida de toda a cidade? Então é preciso que nós nos lembremos disso. É preciso que acolhamos a Cristo. Às vezes nos escandalizamos com as obras da maldade à nossa volta, com as insídias diabólicas e com o efeito dessa ação do mal. Mas que o testemunho dessa dramática realidade nos faça desejar com ainda mais ardor o que vem de Cristo. E ao mesmo tempo, recordando o texto de hoje, tenhamos os nossos joelhos em prontidão para rezar por aqueles da nossa sociedade que, mesmo vendo isso, não escolhem Cristo e pedem para que Ele se retire de suas vidas, ou não se importam com eles. Não sabemos se esses dois se colocam dentro da inteira cidade, mas ao escrever o versículo 34, diante disso a cidade inteira saiu ao encontro de Jesus, fica difícil acreditar que Mateus lance palavras em vão ou crie um espaço de ambiguidade. A cidade inteira é a cidade inteira. E para ser ainda maior a nossa perplexidade, nessa cidade inteira poderiam até estar aqueles dois
que receberam graça tão grande do Senhor. Olha que dramático. E ao mesmo tempo, olha como o Evangelho de hoje nos coloca em uma prontidão, com os joelhos especialmente, para estarmos em oração pela nossa cidade, pela cidade onde vivemos. Porque essa é uma realidade que não está encerrada na narrativa bíblica, meus irmãos, infelizmente. Ainda são muitos os corações que rejeitam a Cristo e acolhem as inspirações que vêm do inimigo do Senhor. Não temos que andar ao encontro para fazer guerra, atenção, porque às vezes esse senso de uma justiça pela guerra, pelo enfrentamento direto, pela chuva de acusações, não. Olhemos a atitude de Jesus. Diante do que se passa, Jesus sobe sobre a barca outra vez e navega de volta para Cafarnaum. Imagina se o Senhor não levou ao coração as suas preces por aquela cidade, por aquele povo. Ele que em sua missão messiânica escolheu desembarcar naquelas terras, atravessou uma tempestade. Vocês têm noção? A gente está na sequência do texto. Enfrentou uma tempestade. Ah, padre, pode ser que a tempestade tenha sido já uma ocasião do inimigo para tentar intimidar a ida de Jesus para aquela região? Bom, enfim, né? As forças diabólicas conspiram sempre tentando intimidar os filhos de Deus a perseverarem na fé. E o Senhor adverte o coração dos discípulos sobre a importância de velar, de zelar, de estar de prontidão com a fé. Não deixar-se adormentar. Entregar e confiar a Ele tudo aquilo que nos ameaça. Naquele momento, todo o povoado se levanta e diz a Jesus para voltar. Volte por onde o Senhor veio. E ele enfrentou uma tempestade para estar ao lado deles. Jesus teria muitos motivos para dizer um bocado de coisa. Mas o Senhor escolhe o silêncio e a oração. Com os discípulos sobe outra vez sobre a barca e navega para Cafarnaum, como nós vamos ouvir na abertura do 9º capítulo. E entrando, que não está no texto de hoje, entrando em uma barca, ele atravessou e foi para a sua cidade. Ele retorna. O Senhor retorna para a sua cidade. É a delicadeza de Mateus, porque Jesus adotou Cafarnaum. Ao longo do estudo dos textos bíblicos, a gente vê isso, com que amor o Senhor tem no coração Cafarnaum. E ele volta para lá, volta para a sua cidade. É delicado a expressão em Mateus. Jesus volta e traz no coração aquele povo que ele amou antes da sua partida de Cafarnaum, já os tinha no coração e amava. Se deparou com esse fato lamentável, de grande perplexidade. Mas como pode? Jesus volta sem levantar a voz, sem ofender, sem criar litígio, mas com certeza trazendo no coração não apenas as suas preces, mas trazendo o anseio por cada um daqueles que ali estavam, porque no meio dessa cidade, meus irmãos, como nós sabemos, porque também estamos no meio de uma cidade, também somos parte de um povo, de uma comunidade social. Sabemos que tem aqueles que com clareza se colocam contra Deus e aquela quantidade enorme de irmãos e irmãs que ficam num espectro de ambiguidade, de indecisão, de indiferença, ou esperando para ver como as coisas vão, para escolher o lado melhor, a posição melhor, a decisão melhor, que não conseguem ter convicção e segurança para estabelecer uma escolha definitiva sua e aceitam
serem empurrados, pilotados, conduzidos pela decisão de um outro a quem atribuem maior autoridade. E quantos são os corações que estão ali, nessa faixa mediana, entre aqueles que já tomaram uma explícita decisão de estabelecer oposição a Deus e aqueles que já tomaram uma explícita e claríssima decisão de seguir o caminho de santidade e estão perseguindo arduamente isso, repudiando a toda inspiração à avareza, procurando combater e vencer a soberba, o orgulho, a vaidade, a luxúria, o espírito de vingança, que se empenham arduamente em consolidar um caminho de pureza, de castidade, em consolidar um caminho de verdade, de liceidade nos seus atos, de viver uma autêntica fidelidade na fé e comunhão com os irmãos. Existe um grande número daqueles que estão conosco em comunidade, que vivem em sociedade nas nossas cidades, que ainda não estão nem de um lado nem do outro. E com certeza o Senhor trouxe no coração cada um deles. A imagem forte do Evangelho de hoje é que ninguém se levanta para testemunhar, atenção isso, ninguém se levantou naquela cidade para testemunhar em favor de Cristo, porque ninguém teve força de escolher Cristo e a libertação que Ele trouxe. Escolher o que vem de Deus nos compromete por primeiro em viver e estabelecer um estilo de vida que muitas vezes contraria aquilo que estamos habituados a querer, a dispor e a desejar. Por isso, buscar o que vem de Cristo é um caminho de libertação que pode se fazer com grande intensidade sobre aqueles que estão sob o jugo do demônio, mas que se consolida também paulatinamente ao longo da história de uma vida. E supõe não apenas grande empenho, mas um contínuo e perene caminho de entrega e de mortificação pessoal. Peçamos ao Senhor que nos ajude a vivermos e a escolhermos tudo aquilo que Ele nos oferece, de maneira que possamos sempre receber e desejar, não apenas o que vem de Deus, mas desejar viver a libertação que o Senhor trouxe e entregou e realizou por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Santíssima Virgem Maria e de São Miguel Arcanjo, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.